aqui recebendo agora o Kemuel nesse evento maravilhoso. Gente, já conversei com tanta gente incrível aqui que eu tenho certeza que essa entrevista vai ser demais. Queria te dizer, seja muito bem-vindo, te Obrigado. agradecer por estar presente conosco e queria que você se apresentasse aí pra galera, falasse quem é o Kemuel. Renato, primeiramente, obrigado por compartilhar esse espaço comigo aqui. O Kemuel é um rapaz de 35 anos, né? Filho de Deus, casado, mãe não, né? Pai de duas meninas, né? Eu ia falar da mãe, elogiar a mãe, mas acabei colocando Hum, ela junto ali. Mãe hum, de duas meninas de 14, 15 anos, né? uhum, E empreendedor, né? Trabalhei durante 13 anos numa empresa no Rio Grande do Sul, mas sempre aquele sonho de empreender, né? uhum. De sair da tal da CLT, que eu acho que é o sonho de grande parte hoje em dia dos brasileiros, né? Sim, Porém, a gente tem aquela segurança, né, de, já tenho certo, e trocar o certo por duvidoso é muito dificultoso hoje em dia, né? verdade. Então, o empreendedorismo tem essa questão, né? Se fosse simples, todo mundo fazia. Uhum. Porém, eu já estava no cargo máximo da empresa que eu trabalhava, no Rio Grande do Sul, era técnico de qualidade, viajava o Rio Grande do Sul todo dando treinamentos de congelados em todo o estado, Uhum. e estava no cargo máximo. Já respondia direto para os proprietários da empresa, não via mais oportunidade de crescimento. Sim. E eu peguei uma época que o Instagram foi comprado pelo Facebook, 2013, 2014, Sim. e vi aquela onda de todo mundo ir pro digital. Uhum. Porém, eu queria ir de alguma forma, só que não conseguia largar o emprego. Então eu fiz uma permuta, uma troca de serviço para cuidar do Instagram e do Facebook de uma academia de bairro que eu treinava, para mim e Olha para minha só, esposa treinar. que legal. E eu sempre tive aquilo inconscientemente, que hoje em dia a gente chama de over delivery no mercado Uhum. digital, né? De entregar mais do que o cliente está esperando, né? O que a pessoa está esperando. E eu vi que a academia não estava no Google. Naquela época, o Google mandava uma carta com código para o endereço para confirmar que essa empresa existia. Sim. Eu fui atrás de como buscar isso para o negócio. Uhum. E 2 semanas depois, o Google estava dando mais resultado que o Instagram e o Facebook. Faz sentido, né, porque a academia o pessoal pesquisa é no Google, E mas a maioria das pessoas se não estão ali, né, não entende o que que é o Google Meu Negócio, o que que isso pode fazer por elas. exatamente, exatamente. São momentos da venda diferente, né? O Instagram Sim. tem que vender pela atenção, né? Uhum. Ninguém vem entrar lá para comprar, a gente é lá para curtir foto, ver o que os amigos estão fazendo, ver conteúdo. E o Google vende pela intenção, né? Eu quero uma Uhum. academia, então a venda é mais curta se a gente estiver bem posicionado, o negócio estiver bem posicionado. Uhum. E de lá para cá, foram mais de 1.500 clientes atendidos, né? Eu não trabalho com uma agência, é um serviço de consultoria e mentoria, onde eu mesmo arrumo o Google da empresa e eu ensino a empresa a utilizar a ferramenta depois. Eu defendo a Legal. ideia que a empresa tenha o conhecimento para utilizar, né, o Google Meu Uhum. Negócio, hoje é o perfil da empresa no Google, né? Sim. O Google encerrou o aplicativo ali, agora a gente consegue editar diretamente na pesquisa da empresa, né? Do Uhum. Google. E eu vi que os clientes, né, eles têm essa ânsia de aprender também. Né? Hoje em dia, Verdade. infelizmente, tem muita gente vendendo curso na internet, e daí tem alguém que viu, já se fala como profissional, daí vende uma ideia para o empreendedor, para o dono do empresário, Uhum. e acaba não entregando um Resultado. resultado. Daí eles querem aprender também para poder cobrar com mais É qualidade das empresas verdade. de hoje em dia, né? Não, e eu vejo que faz todo sentido. Você foi visionário, porque lá no comecinho eu falo: "Nossa, quem dera a gente tivesse sido despertado para o digital Sim. lá, né". Mas demorou um tempo para nós. E eu acredito que, estar bem-sucedido dentro de uma empresa no CLT é uma das maiores amarras que Sim. existem para que a gente possa se libertar disso e viver o empreendedorismo. Porque não existe nada que te segura mais do que um bom salário. Pois é, Não é verdade? exatamente. Eu passei por isso, tu passou por isso, abandonar um cargo que você teve que trabalhar muito para conquistar, que você teve que estudar muito para conquistar. E depois que você chega lá, que você vê aquele mundaréu de gente querendo teu lugar, porque no mundo Uhum. corporativo tem Tem isso sim, ainda. E aí você fala: "Agora eu vou desistir disso tudo?". sim. E eu queria que você pudesse compartilhar como que foi para você fazer essa virada mesmo, falar assim: "Não, agora eu tô pronto para deixar isso daqui e realmente viver do empreendedorismo". Eu não vim de uma família de empreendedores, né, Uhum. de ninguém, né. O pessoal que meu tio, que era o mais próximo, assim, de ser empreendedor, ele era médico concursado, tinha o próprio consultório, mas era o Uhum. mais perto de empreendedor que teve na família. Uhum. Então, inconscientemente, a gente fica com aquelas amarras também, se a família Uhum. não concordar, o que que eles vão falar? E quando eu comecei a optar nessa questão, fazer essa transição, ela foi cautelosa também, né, pela Uhum. segurança que a CLT dá para nós, né, que nem tu Claro. comentou,
Porém, quando eu tive os primeiros clientes ali e o valor, né, ele compensava já o valor que eu ganhava com o Google, em comparação com a CLT, eu pude fazer essa transição com mais tranquilidade, né. Uhum. Então, eu era pai já, tinha financiamentos, contas, como todo mundo, né, Sim. mas aí não tinha aquela garantia. E a Aham. garantia foi que, hoje em dia com vendas, né, Uhum. eu aprendi rápido a entender essa necessidade do cliente e poder oferecer um serviço de qualidade também, entregar o que ele estava esperando, porque eu tinha previsibilidade no negócio, né, porque Uhum. vendas é isso, é a gente confiar na gente também para Sim, poder ter uma previsibilidade, com porque no certeza. mercado são altos e baixos, né. Então para mim poder eu fiz essa transição, foi um passo de cada vez, não foi simplesmente pedir demissão, né, foi Aham. fazia um, fazia o outro, até poder agora estou tranquilo, eu posso dar esse próximo passo no meu negócio e, deixar guardado o CSLT, não Pra você ver o quanto que às vezes é diferente essa migração de carreira para o homem e pra mulher, né. Porque pra mim foi, eu tô infeliz, comecei a ficar muito chateada com tudo que estava acontecendo numa situação, eu só compartilhei com o George na época e ele só falou assim: "Pede demissão desse trabalho". Não sabia gente, já tinha o aham. estúdio, é claro, mas era ele que comandava tudo. E eu só cheguei e pedi, por quê? Porque eu tinha a segurança, né, de ter alguém Sim, para sim, me dar esse apoio, diferente às vezes do homem que é o provedor da casa, dele tomar essa decisão às vezes no impulso. Então, exato. existe também uma diferença de migração de carreira para o homem e para a mulher que a gente precisa, né, citar aqui, porque vai ser diferente sim. É claro, se você é uma mulher solteira ainda, sozinha, talvez você vai ter que seguir esse caminho, de ser mais cauteloso, ir devagarzinho, um pezinho, né, vai aprendendo, vai colocando em prática. Tenho certeza que nesse período de transição você trabalhou muito, porque você trabalhava no teu trabalho onde você já desistiu um cargo de liderança e chegava, você ainda tinha que cuidar ali das campanhas, de quem você estava gerenciando. Exato. Então eu imagino que foi um processo também bem ardoroso em relação ao trabalho. Sim, com certeza. Eu acordava 4h30 da manhã, né, na empresa. Padaria, né, então tinha Uhum, que estar em outras cidades às vezes, né, por exemplo, eu era da região metropolitana de Porto Alegre, mais precisamente São Leopoldo, 1 hora, 1h15 de Gramado, 1 hora de Caxias do uhum, Sul, né, as principais cidades ali. Então eu tinha que estar antes de os mercados abrirem para poder acompanhar o processo dentro das empresas. uhum. E depois, nesse processo também, eu nesse meio tempo já falava, né, a empresa me Sim, permitia isso, porque não era um concorrente, eu não estava falando de outro negócio concorrente, estava falando claro. poderia fazer essa venda, né, e também tinha que usar o tempo que estava em casa para poder executar, como tu bem falou. Aham. Então foi trabalhoso, né, a gente acha que: "Ah, vou sair da CLT para trabalhar menos", não, a gente trabalha mais. Bem Até mais. hoje, amanhã é meu domingo, né, a gente tá no sábado hoje, amanhã o meu domingo tá comprometido em trabalhar. E eu faço Uhum. isso com o maior prazer, porque é o que eu gosto, que nem tu mencionou há pouco que te encontrou aqui, eu me encontrei Sim. atendendo os empresários, levando conhecimento sobre Google, né. E como que foi para você romper a barreira? Porque a gente sabe hoje tá mais fácil, porque todo mundo sabe que tem que estar no Google, é o mínimo, né. Mas lá atrás, quando as pessoas ainda tinham muita dúvida: "Será que isso vai vingar mesmo? Será que isso é real?" Porque eu já conversei com muitas pessoas que há 10 anos atrás, ali em 2014, achava que um dia, sei lá, a internet vai sucumbir, vai acabar e do nada isso daí, ó, isso aí é por ilusão, vai acabar. Como que foi para você romper essa barreira com o empreendedor e mostrar para ele que aquilo era real e que era permanente? Eu já estudava Google bem antes, né, Uhum, de começar a colocar em prática. Então, de alguma forma, o empresário, ele percebia que eu conhecia do assunto. uhum, Isso ajudou bastante no processo de vendas. sim, Lá, pelos meus 15, 16 anos, eu já lia livro de vendas, de negócios, uhum, porém eu era uma pessoa muito tímida, retraída e achava que só tendo conhecimento as coisas iam acontecer. Não botava uhum, nada em prática. Tanto que um case que eu conto bastante, que eu parei a faculdade de administração quando eu tinha 17 anos, no primeiro semestre, porque eu tinha que apresentar o trabalho na frente da turma, de tão envergonhado que eu era. olha só. Então eu tinha conhecimento, só que eu não transbordava aquilo, Uhum, né, eu só acumulava, acumulava. No momento que eu comecei a trabalhar com vendas, né, porque tudo nem a gente vende, se a gente é CLT a gente vende a hora. uhum, E ali eu estava vendendo uma ideia nova para um empreendedor, sim, né, então pra um dono de negócio, né. Então eu tinha essa bagagem ali que de alguma forma ele percebeu. Se uhum, fui eu, se foi com certeza foi Deus também me ajudando ali. Eu aham, ouvi poucos não no início, né, diz que o vendedor leva muito não. Eu ouvi sim, poucos nãos, porque de alguma forma eu tinha esse conhecimento, tinha essa facilidade de vender, mas
fui procrastinador por anos, né. Hum. Então, se alguém está ouvindo agora esse pedaço, essa mensagem ali, não espere, tem um pouquinho de conhecimento, já aplique. Eu demorei anos para aplicar. Sabe Olha lá onde eu só. estaria agora se eu tivesse aplicado lá atrás. Aham. Mas tudo no tempo de Deus, eu acredito que foi no Uhum. tempo certo que eu fiz essa transição, né, então se eu estou aqui agora sentado conversando contigo é porque eu fiz as escolhas certas no passado. Poderia estar diferente? Não sei, mas Uhum. hoje eu aplico com mais velocidade do que, antigamente. Eu aprendo alguma coisa hoje e já tento aplicar, não fico acumulando informação, né. Isso é muito importante, né, eu acho que a gente está vivendo realmente uma era de obesidade cerebral, onde as pessoas querem aprender tudo, fazer todos os cursos, contratar todos os mentores, e aí entra e sai de mentoria e nada acontece, porque tá faltando ação. Né, o Exatamente. conhecimento ele é a primeira parte, né, mas as coisas só vão realmente acontecer na sua vida na hora que você começar a agir, se colocar na brecha, no lugar de luta, de Exato. batalha, né, eu falo sempre isso, hoje eu realmente me encontrei nesse lugar, mas o primeiro que eu gravei, vocês têm que assistir pra vocês verem, porque tá lá, de vez em quando eu assisto e eu olho e falo assim: "Nossa". Isso daí não era. Hoje eu vejo que é pra mim, mas se eu ver aquele vídeo, eu vou falar assim: "Isso aqui não é pra essa menina". Sim. Travada, perdida, não consegue dominar o tempo, não consegue dominar nada. Então eu vejo que tudo também é questão de tentativa e erro, sim. Se permita errar, né, Sim. que é maior as pessoas não se permitem ao erro hoje A em gente é um dia. eterno aprendiz. Talvez agora a gente está nesse formato que a gente está no Uhum, presente, mas o eu do lado do futuro vai olhar para hoje, nossa, eu melhorei, a gente uhum, evolução, eu acho que a gente vai evoluir até o nosso último suspiro de vida, uhum, né, então a vida é um aprendizado eterno, talvez, a gente olhando para o passado, poderia estar melhor, não, era aquele momento. Se a gente começou naquele momento, a gente está aqui hoje, e lá na frente a gente vai olhar, a gente estava num processo de transição, né. uhum. Então acredito que tudo no seu tempo, né, tempo correto. Legal demais. Então, você que é empresário, já tem um negócio, entende a necessidade que é de você ter visibilidade na internet através ali do Google, que não quer ficar dependente de agência, ou seja, não quer uma agência a vida inteira para essa vida. Você pode até ter, mas não ficar dependente dela. Aonde é que as pessoas te encontram, que é melhor para você poder sanar essas dúvidas, mostrar para elas que existe um caminho de aprendizado Sim, em que realmente elas vão poder ser livres das empresas de marketing. Até exatamente. vão precisar dela se não quiser fazer o operacional, mas você vai saber o que que elas estão fazendo para poder direcionar da melhor forma. Perfeito, é isso mesmo que eu vendo para o meu cliente final, né, o conhecimento, tanto de liberdade para poder cobrar das agências, quanto para poder aplicar no dia a dia. O Google, diferente do Instagram, não precisa ser todo dia publicar alguma coisa. Depois que o Google está Uhum, completo, está otimizado, apenas 5 minutos por semana, por mês, você consegue manter a ferramenta atualizada ali. uhum, Então, essa aqui é a dúvida, né. E para quem quiser saber mais sobre isso, pode pesquisar lá no Instagram, que é Sou Kemuel, é Kemuel com Q, né, Sou uhum, Kemuel. E lá de vez em quando eu vou começar a colocar conteúdo, eu sou o cara do Google. Só que tem uma uhum. coisa que o pessoal pergunta: "Tá, mas tu vai para o Instagram oferecer Google?" O Instagram ele vende pela atenção, né, e quando ninguém tá lá para comprar, que nem a gente mencionou Uhum, anteriormente. E o Google pela intenção. Então, se a pessoa não sabe que tem um problema, ela não vai me pesquisar no uhum. Google. Sim. Se ela me pesquisar da forma certa, ela vai me encontrar no Google, mas eu tenho que Uhum. chamar a atenção, mostrar: "Ó, o Google de você não tá legal". É, e eu vejo que o Instagram hoje é um validador do teu negócio. Ah, você vem aqui e fala para ela que é importante ela estar no Google, mas você Sim. plantou uma semente. Aí essa pessoa fica assim: "Mas será mesmo que eu tenho que estar no Google? Será que o que aquela pessoa falou é real?" Uhum. Aí pra onde que ela vai para validar isso? Sim. É para o seu Instagram, Exato. porque lá ela vai ver todo o conteúdo que você liberou de forma gratuita, de forma divertida, não me importa a tua forma de conteúdo, porque o conteúdo, desde que ele seja criado, ele tem uma finalidade. Seja ele da forma divertida, que é o que mais se entrega hoje, né, nas redes sociais, seja de uma forma mais séria, seja de um conteúdo de grande valor, que hoje a gente encontra no YouTube. Então, eu falo muito, estudo muito sobre essa questão das redes sociais, né? O que em cada uma funciona e por que que uma, às vezes, é dependente da outra e uma alimenta a outra, Uhum. e assim vai se virando um ciclo. Então eu entendo que o Instagram é uma vitrine. É Perfeito. ali que você vai convencer a pessoa de que aquilo que você falou para ela faz sentido para ela mesmo. E aí sim ela te encontra ali, né, através de um link, através de um WhatsApp, através dessas outras formas. Então segue lá, é Sou Kemuel. @souquemuel e entenda o porquê que você tem que estar no
Google, cara. Por que que você tem que estar bem posicionado? Quanto que você tá perdendo de negócio, de venda, tá deixando, ó, dinheiro sobre a mesa aí, Exato. por não estar bem posicionado. Isso é uma coisa que muita o pessoal comenta hoje, né, que posicionamento, né, eu quero ficar Uhum, bem posicionado, quero ficar em primeiro, segundo, terceiro. Posicionamento é diferente de ranqueamento. O ranqueamento, sim, uhum, estou primeiro, estou em segundo, terceiro. O posicionamento é a mensagem que a empresa está dando ali nas redes sociais, né? uhum, Mais especificamente no Google. sim. Quantidade de avaliação, ter um perfil completo. Muita gente hoje cria o Google e deixa lá. Só coloca a localização, telefone de contato, horário de adicionamento, você Uhum, acaba não sabendo, né? Ou deixando o Google de lado e não usando todas as ferramentas que estão disponíveis dentro do uhum. Google para alavancar o negócio. E o Então, tem quanto que várias funções, uma né? e o quanto que um depoimento de alguém que já usou o seu produto converte, né. Sim. As pessoas têm que entender, tipo, que depoimento converte. Então pega a avaliação dos teus O clientes novo boca a no boca, né? O aham, novo boca a boca do século XXI. é Porque verdade. se um cliente ele foi bem atendido, ele gostou do serviço, do produto, ele vai fazer uma elogio no WhatsApp. Não, Uhum, pede manda o link de avaliação do Google, porque essa avaliação todo mundo vai ver. Então, sim, uma excelente prova social hoje em dia, um novo boca a boca, pedir avaliação. Quanto mais avaliação você tem, melhor o Google entende e entrega o seu negócio, e os clientes também vão usar uhum. como tomada de decisão. Chamado teoria do restaurante cheio, já ouviu falar? Uhum. Já ouvi. E é real, você passou Exatamente. lá, viu que tá cheio, você já cria aquela: "Epa, o que que esse Exata negócio tem que ele tá tão lotado? Eu também quero Exatamente, experimentar". exatamente. A questão de quantidade de avaliações é exatamente isso. Uma empresa que tem uma ou 2 avaliações e tu vê o mesmo segmento, o mesmo negócio, uma empresa que tem 100, 200 avaliações, quais que a gente escolhe? A É mais claro. avaliada, Uhum. né. Então, mesmo que a gente espere um pouquinho mais para ser atendido, E né, no você caso do precisa restaurante. entender de uma situação, tá? Você pode não ter entendido a importância do Google, mas o teu cliente já entendeu, sabe por quê? Porque quando ele vai reclamar de você, ele nem fala pra você no WhatsApp, ele vai Vai direitinho lá no direto. Google reclamar de você. Exatamente. Porque ele sabe que lá é vitrine e você ainda não tá sabendo. Então, Só vai receber a notificação da avaliação negativa depois. e aí vai entender: "Meu Deus, mas quem é essa pessoa que tá aqui falando mal de mim?" Eu até comento, toda empresa no mundo, eu acredito que um dia vai receber uma avaliação negativa. Qual que é o Uhum. problema? Não responder e não Sim. promover as positivas. É. Quantas empresas, talvez, pessoas, né, já passaram pelo teu negócio e queriam ter avaliado, mas não teve aquele estímulo. Talvez Uhum. foi mal atendido em outro local e Sim. depois teve um atendimento positivo. Se tivesse estimulado essas avaliação, no momento que entrar uma avaliação negativa, ela nem vai Uhum. aparecer, porque você vai ter Sim. tantas avaliações positivas, né. Olha só, isso é importante que o Camel falou, O hein, faz todo estímulo, né. sentido. E eu queria que você pudesse falar o que que você achou disso aqui, dessa estrutura, dessa ideia. Nós estamos em processo de validação também desse momento, e eu queria que você pudesse compartilhar como foi a sua experiência de participar aqui com a Eu gente. já participei de uns 4, 5 podcasts e, sinceramente, o que eu tô mais à vontade. Não sei se que não tem aquele ambiente fechado, quadrado ali, tem uma Uhum. pressão psicológica, pelo menos em mim, eu tô muito bem à vontade aqui, gostei bastante. Ah, E que quero legal. ajudar a validar isso, então muito bom, Ah, gostei da que experiência. bom, que bom. Fico feliz, eu tenho ouvido bastante isso das pessoas que eu tenho acompanhado, isso é um trabalho que realmente a gente aprendeu a desenvolver, porque eu tenho muitas pessoas que têm o sonho de ter um podcast, Hum, aí ela vai lá para poder gravar, aí ela faz o primeiro, ela sai de lá tão tensa, tão cansada, tão sobrecarregada, que ela fala: "Isso aqui não é para mim não". E aí, o que que nós temos feito? Desmistificar essa criação de perfeito. conteúdo, trazer para ela de que um podcast, ele só funciona porque ele é leve. Se ele começar a ser pesado, não vai fluir. Se você quiser engessar, não vai fluir. Se você quiser ter um roteiro desenhado do começo até o Não vai final, fluir. não vai fluir. Por quê? Nós, e mesmo aqueles que não acreditam em Sim, Deus, né, são seres espirituais. exato. E existem situações que são movidas por algo que a gente não vê e não entende. Existem assuntos que vão surgir que não estavam na pauta, mas são assuntos tão relevantes que não podem deixar de ser falados. Exatamente. Então, a gente tem que ter esse discernimento. E hoje eu entendi que o meu local é de desmistificar isso, de mentorar as pessoas que têm esse sonho e não sabem como fazer acontecer e não fazê-las desistir no meio do caminho. Sim, porque se normalmente tem uma pauta ali, talvez agora quantos assuntos a gente deixar de falar, por não Uhum. ter essa fluidez, Não né. é? "Não, qual é a próxima pergunta? Qual é a próxima pergunta?". Não, deixa rolar. Deixa rolar. Hum, Tem, assim, um direcionamento, sim, tem um relógio, que é importante, você claro. ficar olhando para o tempo, mas deixe acontecer, porque quando você deixar acontecer, você vai extrair o que a pessoa tem de real. Sim, Por que que pra você foi leve? Nós só falamos de coisa que você vive, exato. desde o dia que você tomou a decisão de ir começar a trabalhar no digital.
é a tua vivência. Quem que é a melhor pessoa para contar essa história, Exatamente. né? Todo mundo tem a sua bagagem, né. Todo mundo tem. Mas também tem a Renata que soube extrair isso, né, não adianta também botar qualquer pessoa e entrevistar, né. É, isso também faz um pouco de sentido o que eu quero dizer é que não foi do dia para a noite. Nós estamos numa caminhada recorrente de mais de 200 episódios gravados. Imagine, gente, que eu tenho mais de 400 horas de Imagina. de entrevistas ali, de conversando, e isso fora o que aconteceu fora das câmeras, porque o assunto nunca acaba, Não né. acaba. Então é claro que não é do dia para noite, mas você pode encurtar esse tempo, né, pedindo ajuda. Só Uhum. não tente fazer tudo sozinho e não coloque, né, o a barreira financeira para poder impedir você de realizar o seu sonho. Eu Sim, falo sempre para as pessoas, se eu fosse olhar para o nosso saldo bancário, quando o George teve esse sonho lá atrás, isso aqui não teria acontecido, porque lá não tinha dinheiro não, sim, gente, mas nós tinha um sonho, sim, tinha um direcionamento de Deus, e a partir dali a gente deu o primeiro passo. Então deu o primeiro passo, Deus vai colocando o chão, vai dar certo. Só que se você ficar olhando só para circunstâncias, eu tenho certeza que você encontra um monte de cliente e fala assim: "Ih, amigo, a coisa tá tão feia que eu não tenho dinheiro para investir nisso aí". Porque a é, pessoa tá olhando só pra circunstância e ela exatamente, não entende que aquilo pode ser uma ferramenta que vai virar essa chave. exatamente. Que normalmente o empreendedor, o meu cliente é um negócio local. Ele tá Uhum, tão o dia a dia dele com custos, com política, tudo hoje em dia, a uhum, gente não tem aquela previsão. E daí colocar mais um investimento para a empresa, tem que gerar essa percepção. O uhum. meu negócio ele não é palpável, não é: "Ah, tô vendendo Sim. aqui por exemplo, um microfone". O cliente não consegue pegar, então às vezes Uhum, pegar um cliente com mais idade, tem que gerar essa necessidade, né, fazer uhum. ele perceber que o mercado mudou. É isso. Obrigada, viu, Eu que pela tua agradeço. participação, acho que foi muito válido. As pessoas já vão ter aqui o seu arroba para poder te seguir lá, e conte conosco, somos uns parceiros. Se você tá aí Digo na mesmo. grande Florianópolis, foi um prazer imenso. Então tá bom. E você fica aí conosco que vai ter mais entrevista.